O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Essa palavra cura. Vai sentando e vai dizendo: Deus, usa o Padre Ailton para falar comigo hoje. Cada palavra que sair desses lábios, Senhor, não seja a palavra dele, mas seja a tua palavra. Pede com fé, curva a tua cabeça, diga: Senhor, usa desse homem, esse instrumento, Senhor, para que da boca dele eu possa escutar a tua voz. Senhor, que ele possa nos direcionar, para que nós possamos viver aquilo que tu queres. A tua vontade seja feita em nossa vida, para que nós tenhamos ânimo para caminhar, Jesus. Alegria, Senhor, para esperar a tua vinda, a tua volta, Senhor. Esperança no momento de dificuldade. Fala através desse sacerdote. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. De novo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Canta isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
eu creio, eu creio. Levante as tuas mãos. Ainda que a figueira não floresça e não haja mais fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, me alegrarei. Eu tenho um Deus, força. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declara isso. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as mãos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Como é forte essa música. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, aleluia, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a tua vida hoje esteja escura e pareça que você não enxerga um passo à tua frente, ainda que você não saiba como vai ser o dia de amanhã, ainda que você chore hoje, que o desespero estremeça o teu coração, ainda que você esteja hoje trêmulo porque algum tipo de medo toma teu coração, a palavra vem nos dizer o seguinte: que ainda que você não enxergue, que ainda que você não veja, que ainda que não se apresente sinal na tua vida, todavia você se alegrará, porque aquilo que é eterno não depende da tua visão para que ele aconteça. Se você crê, se você é batizado, se você é filho de Deus, você pode ter certeza que ainda que você não esteja enxergando nada, como Madre Teresa de Calcutá passou 50 anos sem sentir a presença de Deus,
Como tantos santos da igreja passaram talvez por uma noite escura, como é chamado espiritualmente, ainda que você esteja vivendo desse jeito, ainda que teus olhos não enxerguem, ainda que teu coração esteja partido, todavia te alegrarás, porque no céu há uma movimentação, porque Deus está agindo em nosso favor, porque Ele nos conhece. Se você crê, aplauda como quem creia, de verdade. Na primeira leitura de hoje, essa semana inteira a gente está lendo ela, Isaías capítulo 7. Meus filhos, Acás, rei de Israel, havia se casado com uma princesa da Fenícia. Eu já repeti várias vezes, é porque isso é muito importante, é um fato bíblico importantíssimo. Casamento é aliança, não é verdade? Com quem a gente faz aliança? Quem é que a gente coloca perto de nós? Sabe, não estou dizendo somente de casamento não, estou falando de amizade também. Porque às vezes, através de amizade, ou a gente traz a bênção, ou a gente traz a maldição para perto de nós. É verdade ou não é, meus filhos? Vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz. Joe, cadê meu filho? Quando você começou a usar droga, você teve influência de más companhias? Basta ter o sim. É sempre assim. Cadê meus filhos aí? Edmilson, Alex, estão por aí? Então não. Mas é sempre assim, sabe? Na nossa vida, quando a gente está para cair no buraco, sempre tem alguém para nos empurrar. Estão entendendo? Presta atenção nisso, meu filho. Sabe por quê? Porque um ano está se findando e nós precisamos tomar decisões para a nossa vida. Sabe, todo final de ano começa a dar uma coisa dentro da gente, é verdade ou não é? Porque você começa a olhar para trás, o que é que eu fiz esse ano, como é que vai ser daqui para frente. Eu acho que o que é que vai ser daqui para frente vai ser determinado a partir do momento daquilo que você está buscando hoje. O que você busca hoje vai determinar o que você vai ser amanhã. Se você está plantando hoje trigo, você vai colher trigo amanhã. Se você está plantando Deus na tua vida, se você planta esperança na tua vida hoje, amanhã você vai colher esperança. Mas se você está plantando hoje o mal, a fofoca, se você hoje planta talvez desespero, amanhã você vai colher uma tempestade imensa de coisas negativas na tua vida. É verdade ou não é, meus amados? Sim ou não? Então preste atenção, olha para o hoje, o que Deus está querendo te dizer. Preste atenção nessa palavra hoje. Talvez há pessoas aqui que faz muito tempo que não vêm para a igreja, mas eu quero te dizer, preste atenção nessa palavra profética, porque parece uma coisa, toda terça-feira a vida do padre vira de ponta cabeça. Os irmãos sabem disso? É verdade ou não é, irmão Gabriel? Hoje, gente, eu não conseguia parar de jeito nenhum. O irmão Fernando estava comigo. Era tanta coisa acontecendo, era o celular tocando, toda hora um problema acontecendo. Tantas coisas aparecem sempre na terça-feira. Sabe para quê? Para que eu não consiga parar, eu não consiga escutar. Mas ainda que o maligno tentou me dispersar, eu parei. Eu escutei. E eu posso te falar que o que eu estou dizendo não é da minha boca, não é da minha vontade, mas que está brotando do coração de Deus e passando pelos meus lábios para poder chegar até você. Amém? Recebe essa palavra profética na tua vida. Se talvez faz tanto tempo que você não vem na igreja, guarda essa palavra hoje. Deixa Deus falar com você hoje. Veja, Deus colocou o profeta Isaías para falar com Acás. E Acás disse assim, e Isaías disse para ele assim: pede um sinal para Deus. Por quê? Por conta da maldição que tinha caído sobre Israel, 3 anos de seca. Não é que Deus é mau, é que às vezes os nossos atos geram consequências na nossa vida. E Deus permite essas consequências aparecerem para que a gente possa mudar de vida.
Às vezes tem pessoas que tiveram muito dinheiro, esbanjaram, gastaram com tudo, pecaram, porque quando a gente tem muito dinheiro, a gente pensa que é Deus e a gente vai comprando tudo, a gente acha que dinheiro compra tudo, e aí de repente mudou de situação financeira, e aí que foi lembrar onde é que está Deus. Você esqueceu que Deus nunca abandonou, mas que as decisões dessa pessoa nunca foram pautadas na palavra de Deus. Eu quero uma coisa de você hoje. Nós vamos celebrar que Deus se fez carne, Ele habitou nessa terra. Existe uma palavra que nós precisamos guardar no coração, e essa palavra está na Sagrada Escritura, mas ela tem que ser plantada aqui, ó, escrita aqui no nosso coração. E a palavra de Deus, ela não é de desânimo, a palavra de Deus é de esperança. Acás, com o coração cheio de orgulho, o mesmo pecado de Adão, né? Achando que era Deus, que não precisava de ninguém. Ele pega e simplesmente não escuta o profeta. E aí Deus diz para ele: ainda que você não queira escutar, eu vou dar um sinal. E vai dizer: escuta, eis que uma mulher dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. E a palavra Emanuel significa Deus está conosco. A palavra Emanuel significa Deus visitou esta terra e está no meio do seu povo. Você está entendendo essa palavra de hoje? É dia 20, nós estamos às vésperas do Natal. O nosso coração tem que estar assim, sabe essa correria que eu via hoje, uma loucura no trânsito, e moto, bibibi, e gente que corria para cá, gente que corria para lá. Eu pensava, até falei para o irmão Fernando: será que a gente está correndo assim para preparar o nosso coração também? Será que a gente está preparando o nosso coração para encontrar aquele que é o dono da festa? Ou a gente está mais preocupado conosco mesmo? Eu não sei se num casamento, quando você vai, você se preocupa mais com aquilo que vai acontecer com a noiva, ou se você se preocupa mais com você, com a roupa que você vai usar, como é que vão te olhar. Infelizmente hoje acontece isso, não é verdade, gente? Sabe qual é a tristeza de um padre? É olhar para o corredor da igreja e a gente perceber que as pessoas estão entrando como se aquilo fosse um corredor de moda e não um lugar de encontro com Deus. Isso é triste demais, é verdade ou não é? O pior é que tem pessoas que se acham, querem estar mais ali chamando atenção do que a noiva. Uma vez eu vi uma mãe num casamento que ela parecia essas placas de caminhão, sabe? Que vem com aquelas listras amarela e preta e de longe brilha assim. Pois é, estava parecendo um farol, um para-choque de caminhão. Queria chamar tanto atenção que estava horrível. Que coisa feia isso. Sabe, o nosso egoísmo chegou a um ponto que a gente pensa hoje somente em nós. Nós não conseguimos mais pensar no outro. Primeiro ponto, eu preciso começar a pensar nos meus. Amém? Eu preciso começar a pensar à minha volta. Eu preciso começar a pensar nas pessoas que Deus colocou na minha vida. Eu preciso parar de olhar somente para o meu umbigo, e eu preciso compreender aquilo que Deus está querendo falar comigo. Olha para quem está do teu lado, né? Não bate palma agora não, bate palma agora não. Olha para quem está do teu lado e diga assim: preste atenção, o que é que Deus está querendo falar com você? Isso. Povo da acolhida, pode provocar quem está perto. Quem não escutou, pode falar. O que é que Deus está querendo falar com você, irmão? Hein, Sorim? Cadê ele? O que é que Deus está querendo falar contigo, Kelly? Rogério? O que é que Deus está querendo falar, Edna? Os irmãos que estão aqui, porque toda palavra, meu irmão sacerdote que está aqui, o que é que Deus está querendo falar com você ministro que está aqui? O que é que Deus está querendo falar? Veja, esse sinal que Deus diz que vai fazer acontecer, aconteceu um tempo depois. Semana passada eu falei do tempo. Espera o tempo passar. Espera o tempo passar. O tempo vem, ele nos prova, é difícil. Mas quando a gente está com Deus, tudo volta no lugar. Deus é o Deus que às vezes se manifesta no fogo, mas na maioria das vezes Ele se manifesta na brisa suave.
Ele vai colocando todas as coisas no lugar. Se você veio aqui hoje em busca de reconstrução, você pode louvar a Deus, porque ela vai acontecer na tua vida. Se você veio aqui em busca de restauração, você pode louvar a Deus, porque o Senhor está preparando essa restauração para a tua vida. O evangelho de hoje diz que o anjo Gabriel chega para Maria e diz assim: alegra-te. Ó, de novo, alegra-te. Vamos dizer junto? Alegra-te. Quando Deus vem nos dar uma missão, Ele chega assim: alegra-te. E diz: cheia de graça. Não vou falar aqui do grego, porque eu já falei tantas vezes, mas para quem vem do evangelismo, a palavra grega quer dizer plena de graça. E aí vai dizer: o Senhor está contigo. Ou seja, naquele momento, o anjo Gabriel diz: olha, o Senhor derramou graça sobre ti. E aí Maria ficou perturbada com as palavras do anjo, porque tinha uma missão pela frente. O anjo disse para ela, Maria pensou: o que será que o anjo Gabriel está querendo me dizer? E aí ele diz: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Sabe o que significa o nome Jesus? O nome Jesus significa Deus salva. Todo nome tem que trazer em si uma missão. Por isso que nome é importante. E eu digo: não coloquem qualquer nome nos filhos de vocês, hein? Graças a Deus, na fraternidade nasceu ontem um e está nascendo outros. Eu já digo, deem nome bíblico, nome que tenha um sentido cristão. É importante isso. Nome Jesus, Yeshua. Jesus de Nazaré, Yeshua Nazaret, significa Deus salva. Mas olha só, diante da missão que Maria tinha, o anjo diz assim: não tenhas medo, Maria. Quantos medos nos envolvem? Talvez você chegou aqui hoje cheio de medo. Gente, eu estou pregando e essa palavra foi tanto para mim, desde que eu cheguei da peregrinação. Deus tem falado comigo muito isso. Hoje a gente tem medo de tudo, e o inimigo nos pega através do medo, sabe? Uma das coisas que o demônio quer é colocar medo em você, para que você não caminhe, entende? O medo do Covid está matando muita gente de depressão hoje. É verdade ou não é, meus filhos? A tristeza já matou a muitos. A tristeza, o medo de ficar triste tornou pessoas tristes e matou a muitos, diz a palavra de Deus. Mas quantos estão com medo hoje e não tem confiança no futuro? Gente que vai entrando em depressão porque vai falando assim: ai meu Deus. Às vezes o pai, a mãe, né, com a responsabilidade que tem, mas o medo do futuro. Eu não sei como é que eu vou criar meus filhos neste mundo, como é que vai ser amanhã. Medo de perder o emprego, medo de morrer, medo de ficar doente. É verdade ou não é? Medo do demônio, medo de macumba, medo de diversas coisas. E o medo vai perturbando. O medo vai perturbando. Medo de perder uma pessoa, medo do futuro. Quantos aqui não tem? O que acontece com a gente quando nós temos medo? O medo paralisa, não paralisa? Um dia eu estava nos Estados Unidos, e aí eu não falo nada de inglês, a verdade é essa, né? E eu precisava ir para o aeroporto, e me deixaram num lugar, e aí uma jovem, que é americana, mas filha de brasileiro, foi me levar no aeroporto. E era em Nova York, eu tinha que entrar num terminal e pegar um trem para um outro terminal. Só que esse trem, ele é muito alto. Ele é como esses trens que iriam fazer desde 2014, não é? Não era para a Copa o trem que iam fazer, né? Até hoje, né, gente, nós estamos esperando. Para onde foi esse dinheiro? Desculpa, né? Ninguém pegou, né? É verdade. Desculpa, mentira minha.
Bom, mas a gente não tem esse trenzinho que era para acontecer na Copa, né? Até hoje. Bom, vamos lá. E aí, essa menina entrou no trem, e aí eu estou conversando com ela, daqui a pouco ela parou. Foi assim. E eu vi que ela estava ficando branca, e ela encostou na parede assim. Aí eu falei assim, o que foi? Padre, é que eu morro de medo de altura. Eu falei, minha filha, então por que você me trouxe? Eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia o terminal que eu tinha que descer, e ela não conseguia fazer absolutamente nada. Aí eu comecei, falei, não, mas é muito alto mesmo, viu? Talvez ela esteja me vendo, né? Um beijo aí para Celi, né? Vejam, o medo paralisa a gente, não faz isso. Claustrofobia, quem tem? A gente fica paralisado, é verdade ou não é, meus filhos? Olha, eu tenho medo, mas não fico paralisado, né? Mas me faz mal, tenho medo de sapo, gente. E parece que o bicho me persegue. Eu estou falando sério para vocês. Gente, aquele bicho, porque uma vez minha mãe pediu para mim lavar no interior de manhã, toda dona de casa varre a frente da casa e lava a frente da casa. Eu era criança, minha mãe falou assim, vai abrir a torneira para mim, na rua. A hora que eu coloquei a mão para abrir a torneira, eu peguei no sapo. Jesus, Maria e José, água fria remédio é, né? Até hoje, né? Então assim, se eu vejo um sapo, minha gente, eu não consigo sair. Ele precisa sair da minha frente. Percebe? O medo paralisa a gente, entende? Esses medos pequenos são bobagens. A gente consegue com técnica vencer. Mas tem outros medos que são piores. O medo do amanhã, o medo do futuro. Como é que a gente fica diante de Deus? É interessante como Maria supera o medo. Como você pode superar o teu medo? Desculpa, o padre não está descendo aí, mas minha vontade era estar aqui embaixo olhando nos teus olhos. Logo, logo isso vai acontecer. Mas se eu não posso, olhe para mim. Mesmo você que está de longe, olhe para mim. Como é que você pode superar teus medos? Maria nos ensina. Quando ela percebeu que quem estava com ela era Deus, que quem estava dando a missão para ela era Deus, ela acalmou o coração. E sabe qual é o sentimento que vem depois do medo? A alegria. Ela é tomada de alegria. A palavra de Deus vai dizer isso. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. E depois que a Virgem Maria sabe que está grávida, a primeira coisa que ela faz, ela vai cheia de entusiasmo, cheia de alegria, visitar a sua prima Isabel. Pois eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Se a palavra de Deus é viva, se a palavra de Deus, se ela é o verbo de Deus, se você permite ela entrar no teu coração, em nome de Jesus, todo medo vai embora, mas a confiança e a alegria de Deus entrará no teu coração, amém? Você confia nessa palavra? Sim ou não? Você confia que Deus, Ele é quem muda a tua sorte? Não era para mim falar, mas hoje eu tinha que pagar 10 mil reais para uma pessoa. Eu não tinha. Eu liguei para o rapaz da contabilidade. Eu coloquei diante de Deus. A gente tinha um dinheiro que era para outra coisa. Eu liguei para o irmão Barnabé hoje de manhã. Foi ou não foi, Barnabé? Falei assim, pega e leva para a pessoa. Precisava honrar um compromisso. Mas eu sabia que ia faltar para outra coisa. Fui hoje para o compromisso na correria. Quando eu estava voltando, o irmão Fernando, cadê ele? Estava comigo. Chega uma mensagem para mim. Padre, o meu patrão queria ajudar uma instituição agora no Natal, e eu indiquei para vocês.
Sabe quanto ele doou? O dinheiro que eu precisava para hoje. Tá, eu não gostaria, eu não gosto de ficar falando, mas eu estou falando para vocês que o irmão pode vir falar as minhas palavras dentro do carro. Eu falei, Deus é Deus, Deus não desampara. E o que Deus tem falado comigo desde quando eu fui para Medjugorje é: confia, confia. Sabe por quê, irmãos? Eu tinha o pão para hoje, para amanhã eu não sei se eu vou ter. Aliás, eu sei que eu vou ter, porque eu tenho um Deus que não me desampara e que tudo está na palma das suas mãos. Eu tenho um Deus que cuida de mim e que não vai me desamparar. Eu tenho um Deus que ama você, filho. Eu tenho um Deus que te ama. Talvez você precise escutar isso do Padre, para que você comece a deixar essa palavra invadir o teu coração. Como, Padre? Como é que vai fazer? Como é que Deus vai agir? Eu não vejo saída. Irmão, faz o que Deus coloca de inspiração no teu coração, porque o resto Ele vai fazer. Você só precisa confiar. Maria somente confiou. O medo se transformou em alegria. São Paulo vai dizer assim, eu estou terminando já, porque eu preguei demoradamente. Oh meu Deus, toda semana é assim. E hoje eu estava, o irmão Gabriel não termina o louvor, gordinho, danado. A palavra de Deus diz assim: quem os condenará? São Paulo nos afirma: Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é quem intercede por nós. Aliás, eu peguei um versículo errado aqui, mas a palavra de Deus vai dizer assim: quem é que vai nos tirar do amor de Deus? A morte? O sofrimento? A desilusão? A fome? A nudez? Quem vai nos separar do amor de Deus? Nada nos separará. E aí vai responder São Paulo: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Em todas as coisas você é vencedor, amém? Deixa eu dizer, eu estou falando a palavra, você entendeu ela? O que é que você vai temer? Fome, medo, guerra, perseguição? Deus está com você e Ele já é vencedor. Ele te dá força para que você também possa vencer. Deus não desapontou Maria e ela confiou nele. Em toda a Eucaristia nós comungamos o corpo de Deus, até o dia que a gente chegar como seu Clementino, que não vai precisar mais comungar, porque estaremos totalmente envolvidos em Cristo Jesus. Feliz daquele que já está em Cristo, porque não há mais lágrima para chorar. Feliz daquele que está em Cristo, porque para sempre terá alegria diante dos seus olhos e no seu coração. Que a alegria vá embora, mas que a confiança e a esperança possa invadir teu coração. Quem crê nessa palavra, aplauda bem forte o Senhor. Tem uma irmã que me escreveu um testemunho, diz assim: Padre, no dia 13 de maio pedi que o Senhor orasse por mim, pois estava desempregada. No dia 24 do mesmo mês comecei a trabalhar. Deus não desampara. Quem dá o testemunho é a Meire. Meire, levanta a mão onde você estiver, filha. Está lá no fundão, olha só, né? Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é fiel. Vai ficando em pé, rapidinho. Nós vamos cantar essa música, ainda que não tem problema, que passe um pouquinho o tempo, mas a gente vai cantar. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, desespero me tomar.
por mais pressão que seja, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela... E você? Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela... Diga! Eu creio, eu creio. Vamos cantar de novo isso. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Olha, deixa eu fazer uma coisa. Olha para o teu irmão. Se estiver perto, se for marido, mulher, pode pegar na mão, porque às vezes a gente precisa ministrar isso. Se você sentir vontade de dar um abracinho, abraçar essa pessoa, canta para ela. Choro dura. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga com mais fé. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela... Você crê, irmã? Eu creio, eu creio. Levanta tuas mãos e canta forte. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da videira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e da videira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, dê uma salva de palmas àquele que não nos esquece de ti.